dia. Hoje é uma data bem conhecida, 25 de dezembro de 2019. Pelo calendário, mais um Natal. Costumeiramente eu inicio fazendo a leitura de uma mensagem, mas hoje eu vou fazê-la no meio dos comentários. Obviamente vamos tratar um pouco deste dia, ou pelo menos do que nós dizemos ser o grande homenageado, Jesus. E por isso mesmo a história que eu vou ler, eu até escolhi. Normalmente eu abro ao acaso e leio ao acaso. Domingo que passou, eu fiz o comentário da tarde e tratei da questão do Natal no calendário e o Natal em nossas vidas. E na ocasião eu coloquei 12 questões para que a gente pensasse, refletisse. Quem não veio não precisa ficar frustrado. Depois, se tiver interesse, basta entrar no site jacomelo.com, que está lá disponível. Mas um dos pontos muito interessantes das colocações diz respeito ao que de fato nós achamos que seja o Natal. Porque dentro de uma certa relatividade, o que nós entendemos como Natal e que terminamos concentrando num período, às vezes num mês, outras vezes numa semana, a maioria num dia, mas na realidade as comemorações quase sempre se resumem ao atravessar de um dia para o outro. Mas isto, de uma certa forma, retrata muito, tanto um pouco das nossas ansiedades, das nossas expectativas, dos nossos objetivos e daquilo que nós idealizamos. Então a gente poderia até imaginar isto: o Natal é um momento que nos arremete não apenas para uma festividade, mas para um posicionamento de vida. Porque no Natal a gente está um pouco mais aberto e normalmente desejamos muitas coisas boas e aspiramos a essas mesmas coisas boas. Há aquelas pessoas que se limitam a ficar na expectativa de receber ou dar um presente. E muitas vezes nós perdemos a referência de que não só recebemos, como igualmente somos presentes todos os dias, desde que a gente assim entenda e se posicione. A vida, assim como o Natal, é algo muito simples. E a gente vê isso quando tudo fica meio retratado dentro da relativa inocência que a criança nos projeta. Existe algo mais simples do que uma criança perguntar aos pais como é que Papai Noel entra na casa fechada e ela no outro dia não ter percebido nenhum movimento estranho, nem de fora, nem dos que estão dentro de casa, tudo para traduzir aquela idealização, que é uma expectativa muito boa, porque é uma expectativa de alegria. É óbvio que por trás disso existe todo um comércio, todo um grupo que tira vantagens, mas se nós roubarmos das criaturas o direito de ter boas expectativas, de ficarem bem, será que nós estaríamos de fato contribuindo para um Natal mais feliz? Tem pessoas, tem organizações, tem empresas, tem grupos que fazem verdadeiros encontros da maneira mais natural possível para ajudar muita gente também de uma maneira bem natural. Ficamos às vezes admirados quando olhamos a simplicidade, a singeleza do mundo de um adolescente, quando acredita que o mundo se resume a comer o melhor, ouvir músicas, assistir seus programas, bater papos através da internet
depois dormir e acordar para repetir tudo outra vez. E parece que essa repetição não cansa. E não cansa por quê? Porque ela gera satisfação. E se gera satisfação, nós poderíamos nos questionar por que questionamos tanto. Nós questionamos porque de alguma forma nós não conseguimos viver desse jeito. Nós nos acercamos de responsabilidades, assumimos uma leva grande de compromissos e de repente, quando a gente se permite determinadas folgas ou períodos de folgas, é como se nós estivéssemos nos autopunindo. Como a dizer, você não merece isto? Mas a vida todos nós merecemos, e as opções de vida todos nós tomamos, ainda mesmo quando nos falta um pouco das faculdades mentais. Nós decidimos muita coisa, e esse poder de decisão que a gente tem é que determina a vida que a gente leva, porque a vida ela não é imposta. Eu trabalho num emprego que eu não gosto, porque quer. Eu vivo numa casa que eu não me sinto bem, porque quer. Eu trabalho num emprego maravilhoso, ninguém gosta de lá, mas eu adoro, porque você quer. Eu vivo numa casa que sou a única pessoa que se sente bem lá dentro, porque você quer. Nós somos o que nós queremos. E quando nós queremos e não somos, é porque a gente está lutando contra nós mesmos e não substituindo algo bom por algo melhor. Em vez disso, usamos muito a culpa. Nós perdemos muito a beleza do que existe naturalmente. É óbvio que se nós pensarmos na noite de ontem para hoje, teve muita gente que cometeu excessos, muitas. Depois elas vão descobrir que não teve vantagem nenhuma. Mas teve muita gente que aproveitou para fazer uma oração, para emitir uma boa vibração, para viver bom momento de encontros, de saudades, de boas recordações. E isto vale tanto, que muitas vezes esperamos um dia do ano para que isso aconteça. Por que não valorizar então? É preciso que a gente valorize. Ademais, o aniversário era de Jesus. É óbvio que se eu faço tudo o que eu não devo neste dia, de alguma forma ele não ficará satisfeito, da mesma maneira como não me recriminará. Apenas ficará repetindo aquilo que ele já disse: não sabem o que fazem. Nós aprenderemos um dia. As crianças também aprenderão o valor da vida um dia. O mesmo os adolescentes e o mesmo os idosos. Com todos nós. Nós um dia aprenderemos o valor da vida. E que bom que estamos aqui encarnados. Significa dizer que nós temos ainda a oportunidade de aproveitar o agora para descobrirmos os valores da vida ou valorizarmos mais a vida que a vida nos oferece. Este é o grande símbolo do Natal. Aproveitemos o símbolo, mas o nosso equívoco é limitá-lo a um único momento. Quando se repete quase que de forma automática, que nós perpetuemos o Natal por todos os dias do ano, de alguma forma, lá no fundo da alma, a gente está pensando nisto mesmo: seria tão bom se tivesse mais natais. A criança porque receberia mais presentes, ou comeria mais guloseimas, ou receberia o afago de algum adulto, coisa pouco comum. O adolescente porque nesses dias normalmente tem liberdade para tudo. O adulto porque a gente vê muito o quanto é bom sentir a alegria do outro. Por mais que a nossa alma ainda esteja tocada de muita inveja e vaidade, como é bom nos sentirmos felizes porque o outro está feliz, e mais ainda quando nós propiciamos esta felicidade. E como idosos, quantos idosos são visitados? Aqui no Leão, neste mês de dezembro, teve muita gente aqui visitando os idosos, querendo fazer festa para os idosos, trazendo lembrancinhas para os idosos, e eles ficam maravilhados.
Até mesmo nós, a diretoria, nós fazemos um churrasco para eles. E já teve até alguém que disse assim: como é que vocês vão fazer um churrasco para idosos? É porque muitas vezes a gente não está lá para depois ouvir dizer assim: eu espero isso porque é o único dia do ano que eu como o que eu gosto. Isso, como se diz vulgarmente, não tem preço. Só que isso pode ser feito mais vezes, não para descompensar quem quer que seja, mas para valorizar o sentido nobre da vida. Nós, infelizmente, fomos formados ao longo dos últimos milênios a esperar dor, sofrimento, repreensão e castigo. Enquanto que a vida, ela é simbolizada com total eficiência pela comemoração, pela festa, pela alegria. Os Espíritos, comentando com Allan Kardec, tanto em O Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem com todas as letras: comemorai, rejubilai-vos, porque superastes o problema. Mas parece que quando a gente supera um problema, esperam os outros que a gente disse: ainda tenho muito mais para resolver. Sim, você tem muito mais para resolver, mas comemore esse que você resolveu. É a mesma coisa que um aluno chega no final do ano, se ele consegue passar de ano, ele tem que comemorar, sim, e os pais também. Temos que ficar felizes com isso. E se não, vamos ver onde é que a gente pode corrigir para que no próximo ano isso não aconteça. Porque simplesmente ficar traduzindo a vida somente sob formas de condenação, e isso não é bom, não é feliz absolutamente para ninguém. Vou ler a história que eu separei. Tem uma música que diz assim: vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Eu vou ler a história. Se eu chorar, eu já pedi desculpas musicalmente. Uma história simples, bem simples, que de uma certa forma essa história tem muitas versões parecidas, mas enquanto eu estava ali lendo e selecionando, eu me emocionei. O ilustre visitante. Ruth olhou em sua caixa de correio, mas só havia uma carta. Pegou-a e a olhou antes de abri-la, mas logo parou para observar com mais atenção. Não havia selo nem marcas no correio, somente seu nome e endereço. Ela decidiu ler a carta. Querida Ruth, estarei próximo de sua casa no sábado à tarde e passarei para visitá-la. Com amor, Jesus. As mãos da mulher tremiam quando colocou a carta sobre a mesa. Por que Jesus iria querer visitar-me? Não sou ninguém especial, não tenho nada para oferecer-lhe, pensou. Preocupada, Ruth lembrou-se do vazio reinante nas estantes de sua cozinha. Ai, não tenho nada para oferecer-lhe. Terei que ir ao mercado e comprar alguma coisa para o jantar. Ruth abriu a carteira e colocou o conteúdo sobre a mesa. Era muito pouco, suficiente apenas para comprar pão e alguma outra coisinha mais. Ruth colocou um abrigo e se apressou em sair. Um pão francês, um pouco de peru e uma caixa de leite. Sobraram-lhe apenas alguns trocados, que deveriam durar até a segunda-feira, quando receberia sua pensão novamente. Mesmo assim, sentiu-se bem e saiu a caminho de casa com sua humilde compra debaixo de um dos braços. Olá, senhora, pode nos ajudar? Ruth estava tão distraída pensando no jantar, que não viu as duas pessoas que estavam de pé no corredor, um homem e uma mulher, os dois vestidos com pouco mais que farrapos. Olhe, senhora, não tenho emprego. Minha mulher e eu temos vivido ali fora na rua. Está fazendo frio e estamos sentindo fome. Se a senhora pudesse nos ajudar, ficaríamos muito agradecidos. Ruth olhou para eles com mais cuidado. Estavam sujos e tinham mau cheiro, e francamente, ela estava segura de que eles poderiam conseguir algum emprego se quisessem. Senhor, eu queria ajudar, mas eu mesma sou uma mulher pobre. Tudo o que tenho são umas fatias de pão
mas receberei um hóspede muito importante esta noite e planejava servir-lhe isto. Sim, senhora, entendo. De qualquer maneira, obrigado, respondeu o homem. O pobre homem colocou o braço em volta dos ombros da mulher e os dois se dirigiram para a saída. Ao vê-los saindo, Ruth sentiu um forte pulsar em seu coração. Espere. O casal parou e voltou à medida que Ruth corria na direção deles e os alcançava na rua. Fiquem com isso tudo, disse ela. Mas e o seu convidado, senhora? Eu dou um jeito, não se preocupem. Quando a mulher estendeu as mãos para pegar o lanche, Ruth percebeu que ela tremia de frio. Sabe, tem outro casaco em minha casa, tome este. Ofereceu Ruth, desabotoando o próprio casaco e colocando-o sobre os ombros da mulher. Obrigado, senhora, muito obrigado. Despediu-se agradecido o casal. Sorrindo, seguiu o caminho de casa sem seu casaco e sem nada para servir a Jesus. Ruth estava tremendo de frio quando chegou à porta de sua casa. Procurou pela chave rapidamente na bolsa, enquanto notava outra carta na caixa do correio. Que esquisito, o carteiro nunca vem 2 vezes no mesmo dia, pensou ela. Apanhou a carta e a abriu. Querida Ruth, foi bom vê-la novamente. Obrigado pelo delicioso lanche e pelo casaco. Com amor, Jesus. É simples, é comum, é singelo. Para mim foi comovente. Por quê? Eu não sei. Mas talvez é porque traduza aquilo que a gente não faz. E o que a gente não faz é um pouco mais. Porque o normal a gente já faz. Todos nós aqui, indistintamente, nós já fazemos o normal. Mas muitas vezes, o que a vida espera de nós é um pouco mais. É um pouco mais de confiança, é um pouco mais de dedicação, é um pouco mais de respeito, é um pouco mais de virtudes. Um pouco mais. Porque com um pouco mais a gente faz a diferença, a gente faz o diferente, a gente faz o que é esperado pelo Senhor da vida. Talvez seja por isso que a história me tocou mais forte, porque aquela mulher, aquela Ruth, ela fez um pouco mais. Ela já tinha se justificado, ela já tinha sido desculpada, tudo já estava correto. Então não seria nenhum erro ela simplesmente dizer, não posso ajudar, hoje não. Mas ao contrário disso, ela enfrentou 2 dificuldades. Primeiro, eu vou abrir mão de servir a quem eu preciso servir. E depois, eu vou abrir mão do meu casaco, porque não é possível, essa mulher está passando frio há muito tempo, eu vou passar só um pouco. E aí depois fica aquele envolvimento que sempre acontece em histórias desse Jaez. Onde está Jesus? Será que eu não mereço a visita de Jesus? Será que de fato ele não veio? Será que ele não está comigo? Será que eu não vou perceber isto? Será que só vai valer se vier Jesus literalmente em carne e osso? Mas será que ele precisa vir assim? Todo mundo hoje tem possibilidades de assistir missa, cultos dos mais variados, e se tiver canal com antena, ainda tem condições de assistir outras pregações em outras religiões. A mensagem está aí o tempo todo. É como é tão bem dito, a mensagem do bem está no ar. O que nos falta? Um pouco mais de atenção, um pouco mais de abertura, um pouco mais de entendimento. É muito fácil a gente simplesmente condenar, criticar, achar que o outro deveria.
É mais complicado sermos nós que nos descobrimos em falta, que nos percebemos em estado de fazer um pouco mais, de ser um pouco mais, de agir um pouco mais. Ontem, acredito que muita gente deve ter visto isso no telejornal. Uma ONG passou 6 meses fazendo arrecadação para o Natal e conseguiram muitos presentes para crianças, muitos, e presente de todo tipo, presente pequeno, simples, caro, barato, grande, todo tipo. E eles fizeram uma coisa que é somente isso, um pouco mais. Eles organizaram um ambiente, colocaram todos os presentes, todos, e disseram às crianças: cada uma pode escolher o presente que quiser. Agora só pode um, porque só tem um para cada. O mais impressionante é que não houve correria, não houve empurra, e as crianças puderam, com muita liberdade, escolher o que queriam, ao contrário do que normalmente nós fazemos. Nós damos o que queremos, sem saber muito o que o outro gostaria. E aquilo foi fantástico, porque no final entrevistam um menino de 10 anos de idade, que estava ajudando. Mas ajudando como? Já tinha ajudado nas embalagens, já tinha ajudado junto aos pais, mas estava ajudando com as crianças menores que não sabiam como escolher. E ele disse: eu sou criança, eu sei o que é legal, então eu ajudo as crianças que não sabem. Que coisa é essa? É exatamente esse pouquinho a mais. Se cada um de nós fizermos um pouquinho a mais do que nós já fazemos, um pouco, a gente muda muito a feição de tudo que está em nossa volta, tudo. Quantas vezes a gente deixa de fazer porque acha que é muito, aí porque é muito não faz nada, e o muito sem o nada, o que acontece? Vai continuar sendo muito. Mas na hora que cada um de nós fazemos um pouquinho, a gente muda o mundo. Eu sou muito respondão, não levo desaforo para casa, eu rebato na hora. Quer fazer um pouquinho a mais? Deixe de responder um pouco, deixe de rebater, silencie. É doloroso para quem tem o hábito de não levar desaforo para casa, é doloroso. Mas quantas vidas se salvam porque alguém ficou calado na hora certa? É um pouquinho mais. Então nossa mensagem de Natal, além de Feliz Natal, além de ho, 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 além de estejamos todos em paz e harmonia, eu gostaria de deixar em meu nome e em nome do Leão a sugestão: façamos um pouquinho mais em nossas vidas, um pouquinho, porque se a gente for fazendo um pouquinho e um pouquinho e um pouquinho, quando chegar o próximo Natal, a gente vai poder olhar com muito orgulho, o melhor orgulho do mundo, dizer: 2020 foi um ano maravilhoso. Engraçado, as pessoas nem implicavam tanto comigo. Lógico, você se calou mais. Engraçado, as pessoas diziam que eu era diferente, que agora gostam mais de mim. Lógico, você mudou. Engraçado, eu descobri que é tão bom ajudar. Sim, porque agora você está ajudando um pouquinho mais. A nossa proposta é essa: façamos, sejamos um pouquinho mais. Todos nós podemos, basta que a gente seja. Gostaria de lembrar que a partir do dia 8, portanto, na segunda quarta-feira vindoura, as nossas reuniões da quarta-feira começarão meia hora antes. As reuniões começarão às 8 horas e não mais às 8h30. Ok? Ainda vamos repetir esse aviso, mas que quem vem ao Leão
saiba que o ideal vai ser chegar meia hora antes e talvez até a gente ganhe meia hora nesse final de história. Afinal, esse é o propósito. Como tem alguns trabalhadores nossos que precisam sair antes dos trabalhos terminarem, como esses trabalhadores vão estar meia hora antes, a gente vai ganhar meia hora de trabalho a mais, porque eles vão continuar saindo no mesmo horário. Então o intuito nosso é melhorar o atendimento de tal maneira que a gente não vá tão tarde como a gente está indo hoje. E só um último comentário. Acho que vocês estão percebendo que hoje tem relativamente pouca gente aqui no auditório. Isto se chama também o milagre natalino. Que coisa fantástica. Se as pessoas que estão precisando de tratamento não vierem, pelo milagre natal ficaram boas, estão boazinhas hoje. Então que bom, né? Só viemos nós porque somos os mais renitentes. Inclusive até gente que fazia muito tempo que eu não via aqui, veio hoje, né? Esse está precisando. Brincadeiras à parte, é perfeitamente compreensível que as pessoas, muitas ficaram junto aos seus familiares, viajaram e hoje não puderam vir. Que todas elas sejam bem envolvidas em bênçãos. Deus, Pai de infinito amor, sabedoria e bondade, nós te agradecemos por mais um dia de Natal, por mais um dia de festas em nossas almas, por mais um dia que estamos aqui no Leão. Senhor, a tua bondade nos alcança e nos envolve, tanto pelo Evangelho miraculoso de Jesus, como também pela presença dos nossos anjos guardiões. Que estejamos sempre abertos para agasalhar em nossa alma todas essas bênçãos e sairmos em teu nome distribuindo-as e envolvendo as outras criaturas. Dá-nos, Senhor, a perspicácia de fazermos um pouco mais, de sermos um pouco melhores, de levarmos adiante os bons propósitos. Os amigos espirituais já nos envolvem e os nossos magnetizadores encarnados doam os seus fluidos para nos auxiliar na nossa retomada de harmonia e de equilíbrio, que a cada dia é sempre bom que seja renovado. Inspiremos profundamente e expiremos, expressando gratidão ao Divino. Inspiremos, rogando a Deus proteção para os nossos amados amigos e familiares. E expiremos, emitindo para eles bons fluidos. Inspiremos e envolvamos as pessoas com quem temos dificuldades, aquelas que estão mais distantes, aquelas que quase sempre tocam de uma forma estranha os nossos corações. E quando expirarmos, emitamos para elas o nosso carinho, a nossa melhor vibração. Inspiremos como quem absorve tudo de puro que a natureza nos oferece. E expiremos sempre dizendo: gratidão, Senhor, por tudo. Inspiremos e envolvamos as pessoas que se encontram doentes, acamadas, feridas e magoadas. E expiremos, emitindo ondas de harmonia e de equilíbrio para envolvê-las.
Inspiremos, procurando colocar dentro de nós a memória viva do bem, na figura excelsa de Jesus. E expiremos, agradecidos por contarmos com Ele. Jesus, amigo, que a tua memória seja respeitada na nossa memória, que o teu amor seja vivido em nossos corações, que os teus exemplos sejam o GPS de nossas vidas. Inspira-nos, Senhor, boas ideias e bons ideais. Nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas, e nós continuaremos em oração, aguardando o início dos trabalhos magnéticos. Deus nos abençoe.